Prezados, boa tarde. Meu nome é Rafael Jacques Winter e este é o meu projeto de diplomação apresentado ao Departamento de Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O título do trabalho é Análise das normas I3E 1584-2002 e I3E 1584-2018 para estudo de energia incidente e ATPV em instalações industriais de baixa tensão. Temos compondo a banca o professor doutor Maicon Jaderson Silveira Ramos, que orientou este trabalho, e os convidados professor doutor Igor Paza Wiltushny e o mestre engenheiro Gilney José Gama dos Santos. Nesta apresentação será elencado os seguintes tópicos do trabalho: introdução, fundamentação teórica, metodologia, estudo de caso, análise de resultados e as conclusões. Sobre a introdução, de acordo com a American Burn Association, a maioria dos acidentes de origem elétrica ocorrem em pacientes em idade de trabalho. Como o setor industrial brasileiro conta com a contribuição de milhares de trabalhadores e uma parcela deles destina-se à manutenção elétrica, estando passíveis de sofrer acidentes de origem elétrica, este trabalho teve como motivação os dados de acidentes de origem elétrica consolidados em 2020, pela Associação Brasileira de Conscientização para Perigos da Eletricidade, Abracopel. Como podemos ver neste gráfico, dos 1.502 acidentes de origem elétrica no ano de 2020, 764 deles foram fatais, e dentre destes, 691, o que equivale a 90,44% deles, foram ocasionados por acidentes com choques elétricos. O presente trabalho utiliza como premissa que o serviço de manutenção elétrica é extremamente perigoso, estando mais propenso à exposição à energia incidente elevada, curtos-circuitos ou arco elétrico. Por isso, o presente trabalho é direcionado para o setor industrial, com enfoque em painéis de baixa tensão. O estudo visa também fornecer um auxílio tanto ao trabalhador que necessita de segurança ao realizar a atividade de manutenção, quanto à empresa numa forma de responsabilidade com a determinação do EPI, corretamente dimensionado pelo estudo de energia incidente ATPV, do inglês Arc Thermal Performance Value. Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise técnica na determinação da energia incidente e distância de trabalho segura em caso de exposição ao arco elétrico para uma instalação industrial em atividade do ramo alimentício, de acordo com o estudo proposto na I3E 1584-2002 e por sua atualização publicada em 2018. Em sequência, também será calculado o ATPV. A determinação da energia incidente e distância segura de aproximação arbitrarão na escolha correta do EPI para a realização da manutenção nos painéis analisados. Além disso, será realizada uma análise técnica sobre a possibilidade da diminuição da classe de vestimenta anti-chamas determinada, mantendo a segurança. Aqui a gente tem alguns pontos da fundamentação teórica que serão apresentados neste trabalho, como os tipos de arco elétrico, energia incidente, instalações de baixa tensão e normas. O arco elétrico é o termo aplicado à passagem de correntes elétricas substanciais através do que antes era o ar. Como o ar não é o condutor, a passagem se dá através do vapor gerado pelo arco termal, geralmente um metal condutor ou carbono. O período inicial da falta eleva a temperatura das imediações, carbonizando parte do material isolante que passa a atuar como condutor. O arco voltaico envolve temperaturas de até 19.000 graus Celsius. Essas temperaturas não podem ser suportadas por nenhum material conhecido na Terra. Todos não são somente derretidos, como também podem ser vaporizados. Por mais que em diversas situações o arco elétrico possa ser usado propositalmente de maneira controlada, como é o caso de soldagens e cauterizações, o arco elétrico repentino é muito perigoso. Existem 5 classificações de arco elétrico, que na monografia são caracterizadas de forma detalhada em suas particularidades.
sendo eles o arco ao ar livre, arco ejetado, arco em ambiente enclausurado, arco em movimento e o arco rastreador. A energia incidente caracteriza-se como a energia dissipada no momento da ocorrência do arco elétrico e pode ser interpretada como a quantidade de energia incidida sobre uma superfície a certa distância da fonte. Foi através da publicação de Lee em 1982 que foi determinado pela primeira vez uma equação que desse foco à distância, em caso de exposição ao arco cuja queimadura fosse curável, trazendo assim a preocupação com o trabalhador em frente aos equipamentos. Em 2000, Dowry, New e Floyd chegaram à conclusão que para uma exposição ao arco elétrico em ambiente aberto, a equação de Lee era realmente assertiva. Porém, quando feita a comparação sobre uma exposição em ambiente fechado, os resultados divergiam bastante. A diferença entre corrente de falta franca em circuitos fechados e abertos pode chegar no fator multiplicativo de até 2,8. A norma regulamentadora 10 define uma instalação elétrica como um conjunto das partes elétricas e não elétricas associadas e com características coordenadas entre si, que são necessárias ao funcionamento de uma parte determinada de um sistema elétrico. Uma instalação elétrica pode ser dividida em alta e baixa tensão, sendo denominada baixa tensão para casos em que temos tensão superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua, e igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada e 1500 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra. Diferentemente das subestações de alta tensão, onde temos um recuo para manutenção, nas subestações de baixa tensão, devido à disposição dos eletrodos e ao espaço reduzido disponível para manutenção, há uma maior chance de ocorrência de curto por causa de um contato indevido. A I3E, na edição de 2018, aborda a configuração dos eletrodos em 5 tipos, como podemos ver nessas imagens. Eletrodos verticais enclausurados, que levam a sigla VCB, eletrodos verticais enclausurados terminados em uma barreira isolante, sigla VCBB, eletrodos horizontais enclausurados, sigla HCB, eletrodos verticais ao ar livre, sigla VOA, e eletrodos horizontais ao ar livre, sigla HOA. A norma regulamentadora 10 foi criada com o objetivo de estabelecer condições mínimas para a implementação de medidas de controle para aqueles que, direta ou indiretamente, trabalham em instalações elétricas ou com serviços de eletricidade. Apesar de sua importância para o setor elétrico nacional e de suas diversas alíneas de detalhamento nas regras a serem seguidas, não temos uma abordagem direta sobre os cuidados da exposição do arco elétrico. Indiretamente, temos alguns trechos que mencionam o assunto, como quando cita proteções contra choques elétricos ou vestimentas de trabalho que devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar a inflamabilidade e influências eletromagnéticas. Ela também recomenda que, em caso de ausência às normas técnicas vigentes, deve-se ser consultado as normas internacionais cabíveis. Sendo assim, em 1979 foi criada a Associação Nacional de Proteção contra Fogo, do inglês National Fire Protection Association, que dá a sigla NFPA, com o propósito de auxiliar na preparação de normas técnicas específicas para a segurança elétrica. Desde então, aconteceram diversas edições da NFPA, sempre intensificando as práticas de segurança em trabalhos envolvendo eletricidade. Para comparação entre os métodos analisados, temos que a primeira diferença entre os dois modelos para cálculo de arco elétrico é a quantidade de amostragens. Enquanto o método de 2002 teve aproximadamente 300 testes aplicados, sua revisão teve mais de 1.800.
A primeira versão possuía somente dois modelos, sendo um empírico para sistemas de 208 e 15.000 volts e outro teórico, baseado no modelo de Lee publicado em 1982 para tensões elevadas. Não abrange sistemas de corrente alternada monofásicos, nem sistemas de corrente contínua. A norma de 2002 demanda que seja calculado também uma corrente de arco reduzida, usando somente 85% do valor anteriormente determinado. Já com a atualização do método, o modelo teórico anteriormente citado foi excluído e o empírico foi incorporado minuciosamente para dividir os casos entre sistemas trifásicos de 208 e 600 volts ou 601 volts até 15.000 volts. As equações foram substituídas por um método de interpolação para o nível de tensão desejado, utilizando as equações propostas pelo estudo sobre 600, 2.700 e 14.300 volts. O método de 2018 demanda que seja calculada uma corrente mínima de arco elétrico, através da determinação do fator de correção da variação da corrente de arco. Além da diferença matemática, foram incluídos diversos fatores que influenciam na energia incidente, como o dimensionamento dos eletrodos e o tamanho do invólucro, ambos acompanhados de fatores de correção para abranger as particularidades do sistema analisado. Para a metodologia deste trabalho, temos o fluxograma de aplicação, a corrente de curto-circuito, as distâncias de trabalho utilizadas, dados de proteção, os dois métodos analisados, de 2002 a 2018, a NFPA 70E e técnicas de mitigação. Este é o fluxograma da metodologia aplicada neste estudo e consiste na sequência da entrada dos dados da corrente de curto-circuito da planta analisada, na determinação do espaçamento e dimensões dos invólucros analisados, na determinação do tipo de eletrodo e da distância trabalhada. Calcular a corrente de arco elétrico pelos dois métodos propostos, adicionar os dados da proteção para arco no local determinado, assim, calculando a energia incidente pelos dois métodos propostos e determinando a distância segura de aproximação pelos dois métodos. Comparar os resultados obtidos com a tabela de EPI da NFPA e realizar a realimentação da metodologia utilizando a técnica de mitigação proposta. E, enfim, analisar os resultados. Para a realização dos cálculos necessários neste trabalho, preciso levar em consideração as correntes de curto-circuito trifásico franco. Essas informações são necessárias para calcular a corrente de arco elétrico e identificar o tempo de extinção do mesmo. Correntes de falta mais altas sem uma diminuição no tempo de abertura do dispositivo de proteção de sobrecorrente resultam em uma energia incidente maior. Já correntes de falta mais baixas podem resultar em um tempo de abertura mais longo para o dispositivo de proteção de sobrecorrente, aumentando assim a energia incidente. Os valores da corrente de curto-circuito devem ser determinados, principalmente nos pontos da instalação onde os trabalhadores realizam o trabalho de manutenção, como pode ser visto nessa imagem, cujos valores são meramente ilustrativos. Já a distância de trabalho é a distância considerada entre um trabalhador e o lugar onde ocorre o arco elétrico. A distância de trabalho típica é a soma da distância entre o trabalhador e a parte frontal do equipamento com a distância entre a parte frontal e a fonte de origem do arco, geralmente localizada dentro do equipamento. Essa tabela apresenta os valores típicos de distância de trabalho a serem utilizados, dependendo do equipamento considerado. Neste trabalho, foi considerado 455 mm como a distância de trabalho.
A determinação da duração do arco deve ser realizada a partir do tempo de atuação das proteções do sistema, sempre considerando o equipamento de proteção existente a montante que interromperá a corrente de arco no caso de falta. É importante salientar que, para estudos que consideram dispositivos de proteção, é necessário que seja considerado o cenário mais pessimista possível, cujo dispositivo demore o maior tempo para atuar. Assim será simulado o cenário mais conservador possível, determinando as melhores medidas de proteção e segurança. Nesta página trago o equacionamento proposto para a determinação da corrente de arco elétrico, energia incidente e distância segura de aproximação de acordo com o método de 2002, cujas variáveis K e CF são constantes, IBF é a corrente de falta franca trifásica, G é o espaçamento dos condutores, D é a distância de trabalho e EB é a energia incidente na distância segura de aproximação. Gostaria de salientar que para este método é necessário calcular novamente com 85% da corrente de arco elétrico, e que o EB na equação da distância de segura de aproximação foi fixado em 5 joules por centímetro quadrado, visto a finalidade de descobrir a distância segura de aproximação para um trabalhador sem EPI, para facilitar as comparações dos métodos. Já nesta página, trago os equacionamentos para a determinação da corrente de arco elétrico e a corrente de arco elétrico mínima, propostos pelo método de 2018, em que I600 é a estimativa intermediária da corrente de arco para 600 volts, VOC é a tensão do circuito analisado e VARCF é o fator de correção da variação da corrente de arco. Diferentemente do método de 2002, no presente método de 2018 é necessário calcular novamente com o auxílio deste fator de correção. Este trabalho considera um invólucro típico, e com o auxílio das tabelas apresentadas na monografia é possível determinar os fatores de correção das dimensões do invólucro, em conjunto com um valor equivalente de dimensionamento e o fator de correção do compartimento, como podemos ver nas equações desta página. Já nesta página, podemos ver que é demonstrado as equações para a determinação da energia incidente e distância segura de aproximação, onde C é uma constante de substituição mostrada separadamente para facilitação de entendimento. O método de análise de energia incidente considera que o nível de exposição à energia incidente deve ser baseado na distância de trabalho das áreas do rosto e peito do trabalhador a partir da possível fonte de arco para específica tarefa a ser realizada, sendo que as roupas de proteção e outros EPIs utilizados pelo trabalhador de acordo com este valor de energia incidente. 4 categorias de EPI são definidas na NFPA, e as diferenças entre as suas categorias são determinadas detalhadamente na monografia. Tendo o resultado da energia incidente, será utilizado esta tabela para determinar qual equipamento de proteção deve ser utilizado pelo trabalhador que, em caso de arco elétrico, se encontrará exposto a determinada energia incidente. A diminuição dos riscos sob um ponto de vista ergonômico seria evitar a demasiada banalização de equipamentos de proteção individual. Quando determinada a classe de um equipamento de proteção individual, deve ser considerado sua eficácia, protegendo o trabalhador à energia incidente exposta e com relação à sua portabilidade. Embora seja possível diminuir os níveis de energia incidente através da redução do tempo de atuação das proteções, esta hipótese resultaria na alteração do estudo de coordenação e seletividade das proteções. Portanto, mesmo sendo uma hipótese mais vantajosa economicamente, tendo em vista que o presente estudo de caso é para uma indústria em atuação, este método não será utilizado neste trabalho.
Já os métodos para a redução de corrente de curto-circuito normalmente sugerem a alteração de equipamentos na subestação, hipótese que também é mais aconselhada se feita na etapa de projeto. Sendo assim, esta hipótese também não será avaliada. Já, como será visto no estudo de caso, os dispositivos de proteção analisados já atuam no período instantâneo, e a fim de reduzir o nível de energia incidente deste trabalho, será utilizada uma vara de manobra, permitindo ao trabalhador aumentar a distância de trabalho padrão em 305 mm, resultando numa distância de 760 mm. Este novo valor deve ser realimentado nas equações dos métodos propostos. Já no estudo de caso, os pontos que serão apresentados são o diagrama unifilar, corrente de curto-circuito e disjuntores e proteções. Neste trabalho, será aplicada a metodologia vista na seção anterior para cálculo de ATPV, correntes de arco elétrico e distâncias seguras de aproximação para os painéis de baixa tensão da subestação do setor de extração de óleo de soja da planta analisada. Foi determinado, nesta subestação em específico, pelos altos valores de corrente de curto-circuito e pela dificuldade e alta frequência de manutenção no local. A SE1 extração possui entrada de 25 kV na mufla interna, transformadores de potencial, chaves seccionadoras, relés de proteção, contatores, transformadores de corrente, transformadores abaixadores e disjuntores de baixa tensão, que podem ser melhor vistos na monografia onde tem o unifilar completo da subestação em questão. É mostrado as correntes de curto-circuito retiradas do estudo de coordenação e seletividade atual da planta e utilizados como dados de entrada para o presente estudo de caso, conforme pode ser visto no diagrama unifilar direcionado para a área de estudo da subestação. Já na subestação SE1, temos a curva tempo-corrente do disjuntor do CCM 52.3, cujo modelo Siemens 3WL1225, com as parametrizações informadas IR 2250, TR 10 segundos, ISD 10.000 A, TSD 20 milissegundos e II 50.000 A, sendo IR o valor de ajuste da corrente do disparador de sobrecarga, TR a temporização do disparador L, ISD o valor de ajuste da temporização do disparador de curto-circuito, TSD a temporização do disparador S e II o valor de ajuste do disparador instantâneo do curto-circuito. Semelhante na subestação S1, temos a curva tempo-corrente do disjuntor CCM 52.4, cujo modelo é Siemens 3WL1234 e com as parametrizações também informadas. Já na análise de resultados, os pontos que serão apresentados são o método da I3E 1584-2002 e o método da I3E 1584-2018, bem como os resultados apresentados com a técnica de mitigação utilizada. Com a utilização dos parâmetros informados respectivamente, sendo eles tensão do sistema de 380 volts, corrente de falta franca trifásica de 37,281 kA, espaçamento entre os condutores de 25 mm e distância de trabalho de 455 mm, é calculado a corrente de arco elétrico de 16,123 kA, bem como a corrente de arco reduzido de 13,704 kA, equivalente a 85% conforme o método de 2002. Ao sobrepor essas correntes na curva tempo-corrente da proteção,
é correto afirmar que para ambos os valores, os dispositivos atuam em 72 milissegundos. De acordo com os gráficos apresentados, é correto afirmar que ambos os disjuntores analisados possuem o mesmo tempo de atuação, para ambas as correntes de arco determinadas pelo método. Como ambos os dispositivos de proteção atuam no período instantâneo e na mesma faixa de valor, é possível considerar que os dois painéis terão os mesmos resultados determinados pelo método proposto. Para o cálculo da energia incidente, é necessário utilizar o tempo de exposição ao arco voltaico, que é definido pelo tempo de atuação acrescido do tempo de abertura do dispositivo de proteção. De acordo com o datasheet desses dispositivos, o tempo de abertura é de 34 milissegundos. Com a informação da corrente de curto-circuito, tempo de exposição do arco, corrente de arco e corrente de arco reduzida, podemos chegar a estes resultados. Como ambas as correntes de arco estão no período de atuação instantânea do dispositivo de proteção, a maior energia incidente e que deve ser considerada é quando considerado a maior corrente de arco. Portanto, aplicando o método da I3E 1584-2002, a energia incidente para este estudo de caso é de 24,867 joules por centímetro quadrado. De acordo com a NFPA 70E, temos que para este nível de energia incidente será necessário o uso de EPI classe 2, qual protege o trabalhador a uma exposição de até 33,5 joules por centímetro quadrado. Já para a aplicação do método de 2018 com a utilização dos parâmetros informados, sendo eles tensão do sistema de 380 volts, corrente de falta franca trifásica de 37,281 kA, espaçamento entre os condutores de 25 mm, distância de trabalho de 455 mm e corrente de arco para sistema de 600 volts de 28,857 kA, é calculado a corrente de arco elétrico de 22,824 kA, bem como a corrente de arco mínimo de 19,887 kA. Ao sobrepor estas correntes na curva tempo-corrente da proteção, é correto afirmar que para ambos os valores os dispositivos atuam em 72 milissegundos. Semelhante ao slide do método de 2002, é correto afirmar que ambos os disjuntores analisados possuem o mesmo tempo de atuação para ambas as correntes de arco determinadas pelo método atual. Sendo assim, é correto considerar que os dois painéis terão os mesmos resultados determinados pelo método proposto. Tendo os valores da corrente de curto-circuito, tempo de exposição do arco, corrente de arco para sistema de 600 volts, corrente de arco e corrente de arco mínima, podemos chegar aos seguintes resultados. Como ambas as correntes de arco estão no período de atuação instantânea do dispositivo de proteção, a maior energia incidente e que deve ser considerada é quando considerado a maior corrente de arco. Portanto, aplicando o método da I3E 1584-2018, a energia incidente para este estudo de caso é de 19,328 joules por centímetro quadrado. De acordo com a NFPA 70E, temos que para este nível de energia incidente será necessário o uso de EPI classe 2, o qual protege o trabalhador a uma exposição de até 33,5 joules por centímetro quadrado. No objetivo de reduzir o nível de energia incidente neste trabalho, será utilizada uma vara de manobra, permitindo ao trabalhador aumentar a sua distância de trabalho em 305 mm. Alterando o parâmetro utilizado para a distância de trabalho, a corrente de arco e o tempo de atuação dos dispositivos não mudam, bem como a distância da aproximação segura, pois as equações previstas pelos métodos não utilizam desta distância, porém, a energia incidente é alterada. De acordo com os resultados obtidos, é correto afirmar que para o método da I3E 2002,
Com a utilização da vara de manobra, a energia incidente no painel estudado seria de 10,7157 joules por centímetro quadrado. Já para o método atualizado, a energia incidente neste mesmo painel seria de 8,5145 joules por centímetro quadrado. Ao compararmos estes resultados com os demonstrados na tabela de EPI da NFPA 70E, é determinado que para ambos os valores de energia incidente resultantes será necessário o uso de EPI classe 1, o qual protege o trabalhador a uma exposição de até 16,75 joules por centímetro quadrado. É importante salientar que, mesmo com a utilização da vara de manobra proposta, não poderá ser realizada a manutenção nos painéis analisados sem a utilização de EPI, pois ambos os valores foram maiores que 5 joules por centímetro quadrado, que é a quantidade de energia incidente requerida para produzir uma queimadura de segundo grau curável em uma pele desprotegida de acordo com o método de 2018. E como conclusões deste trabalho, ao comparar os resultados obtidos pelo estudo de caso, é correto afirmar que o método atual resultou para todas as simulações em valores de energia incidente e distâncias de aproximações seguras menores se comparado com o modelo desatualizado. A diferença de resultados para painéis de baixa tensão é pequena, porém dependendo do painel a ser considerado, essa diferenciação pode resultar na determinação de uma classe de EPI incorreta. Então, tornando-se necessário a recorrente utilização do método atualizado e demonstrado nesse estudo, para painéis de baixa tensão, para todo painel elétrico onde ocorra manutenção na planta, a fim de determinar de forma segura a manutenção. O presente trabalho poderá contribuir para estudos que visam determinar a corrente de arco voltaico, energia incidente, ATPV, distâncias seguras de aproximação e uma correta determinação das vestimentas anti-chamas necessárias, tanto para baixa tensão quanto para média tensão. Os algoritmos compartilhados nos apêndices deste trabalho podem ser incrementados, com o intuito de analisar uma planta industrial em sua totalidade. E assim eu termino a apresentação do projeto de diplomação. Muito obrigado pelo tempo e até logo.